Paleta de cores, como descobrir da sua marca. Se você está criando uma marca, logotipo ou uma identidade visual, trabalhar uma boa paleta de cores é fundamental para ter um ótimo resultado, principalmente porque ela não só atrai a atenção do seu público-alvo, como também comunica a personalidade e os valores da sua marca. Assim, escolher as cores certas influenciará a percepção do seu público com a sua empresa de forma positiva. Tenha em mente que as cores são uma das principais responsáveis em definir as decisões de compra das pessoas. Por isso, é um pilar essencial no marketing de todos os tipos de negócios. Então, entenda agora o que é paleta de cores e como descobrirá da sua marca do jeito certo e profissional, tudo de um jeito prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos abordar os seguintes pontos: o que é e para que serve a paleta de cores, toda a importância de trabalhar uma, como definir a paleta de cores da sua marca em 9 passos obrigatórios. Então vamos lá. 1. O que é e para que serve a paleta de cores? Basicamente, trata-se da seleção específica de cores que são escolhidas e organizadas para criar uma combinação harmoniosa e esteticamente agradável. Essas cores podem ser utilizadas em várias situações e contextos, como por exemplo, design gráfico, arte, arquitetura, moda, decoração, identidade visual, entre outros. Logo, uma paleta de cores pode ser composta por uma variedade de tons, matrizes e saturação e é frequentemente utilizada para transmitir uma determinada atmosfera, emocionalidade ou mensagem. E essa seleção de cores pode ser uma ferramenta poderosa na criação de identidades visuais muito atrativas e coerentes para marcas, bem como na expressão de atitudes, personalidades, criatividade e estilo em diferentes projetos, e assim conquistar grande destaque e atingir seus objetivos. 2. Toda a importância de trabalhar uma. As cores são uma forma poderosa de comunicar a personalidade, os valores e a identidade de uma marca. Assim, uma paleta de cores bem escolhida pode transmitir, de forma instantânea, a mensagem certa para o público-alvo. Do mesmo modo, uma paleta de cores consistente e marcante ajuda a marca a se destacar e ser reconhecida em meio à concorrência. Logo, quando as pessoas veem as cores específicas associadas a uma marca, elas imediatamente a identificam. Dessa forma, as cores têm o poder de provocar emoções e sentimentos nas pessoas. Uma paleta de cores bem pensada pode despertar sensações positivas e criar conexões emocionais com o público-alvo. Isso tem uma influência muito grande nas suas decisões de compra e sua lealdade à marca. Ao mesmo tempo, uma paleta de cores coerente e consistente ajuda a criar uma experiência visual unificada em todos os pontos de contato da marca com seu público-alvo, como nas redes sociais, site, embalagens, eventos, lojas físicas e materiais de marketing, por exemplo. E isso reforça a identidade da marca e fortalece sua presença no mercado. Da mesma maneira, ao trabalhar com uma paleta de cores bem definida, os profissionais de design têm direcionamento claro para criar materiais de marketing e produtos, o que agiliza o processo criativo e garante uma aparência visualmente coesa e atrativa. Além disso, uma paleta de cores pode ser adaptada para diferentes contextos e públicos, mantendo sempre a essência da marca. Isso permite que a marca seja flexível e se ajuste a diferentes necessidades e tendências, sem comprometer sua identidade. 3. Como definir a paleta de cores da sua marca em 9 passos obrigatórios. 1. Psicologia das cores. Para trabalhar bem uma paleta de cores, antes é muito importante entender a psicologia das cores, que basicamente visa compreender como as cores influenciam o comportamento humano, ou seja, analisa e descreve os efeitos que cada cor provoca nas pessoas, incluindo alterações emocionais, sentimentos, a criação de desejos, percepções, decisões e outros aspectos. Consequentemente, torna-se essencial dominar o significado desse elemento para transmitir informações de maneira eficaz. E é justamente por isso que a psicologia das cores é muito trabalhada em marketing, design de interiores, educação e até saúde e bem-estar, através de terapias, por exemplo. Por isso, ele ajudará a entender cada cor e como trabalhar cada uma de acordo com o objetivo da sua marca. Logo, se quiser entender como funciona a psicologia das cores de um jeito bem prático, assista o vídeo que mostra exatamente isso. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Defina a essência da marca. É preciso entender a alma do seu negócio. Tenha muito bem definido a missão, visão e valor da sua empresa.
que basicamente são conceitos estratégicos de gestão de empresas, ou seja, elas fazem parte do planejamento estratégico de negócio. E no dia a dia serve como uma bússola para as empresas, orientando os caminhos para buscar os resultados esperados. Em outras palavras, ajuda a definir a direção estratégica das empresas e pode ter certeza que elas são essenciais para o sucesso de qualquer tipo de negócio. Dessa maneira, de modo prático, podemos definir que missão é o propósito da empresa existir, sua razão de ser. A missão é ligada diretamente aos objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a empresa foi criada, o que representa a sua razão de ser. Visão é a situação em que a empresa deseja chegar, ou seja, é a posição em que a empresa deseja ocupar num cenário futuro. Valores representam os princípios ou crenças que a empresa acredita. De certa forma, são os critérios para os comportamentos, decisões e atitudes que serão seguidas para conseguir cumprir sua missão e alcançar sua visão, ou seja, define o jeito de ser da empresa ou de se portar. 3. Defina seu público-alvo. Estudar seus clientes te dará uma base maior para conseguir entender suas necessidades e assim trabalhar os pontos mostrando como o produto ou serviço pode ajudá-los com isso. Conheça profundamente os hábitos, preferências, comportamentos e dores do seu consumidor. Fazendo isso, sua empresa reunirá o máximo de informações possível para entender o que cada cliente está precisando e atendê-los de modo satisfatório. 4. Defina a personalidade da marca. A personalidade da marca se refere aos traços humanos e característicos atribuídos a uma marca, que a tornam única e a distinguem dos demais no mercado. É como a marca se apresenta, se comporta e se comunica com o público, gerando uma conexão emocional e criando uma identidade própria. Assim como as pessoas têm suas próprias personalidades que as diferenciam uma das outras, as marcas também possuem características distintas que moldam a forma como são percebidas pelo público. Essas características são expressas através de vários elementos, como tom de voz, valores e princípios, estilo visual, comportamento da marca, experiência do cliente. Dessa forma, definir a personalidade da marca é fundamental para estabelecer uma identidade consistente e atrativa. Isso ajuda a criar uma conexão emocional com os consumidores, permitindo que eles se identifiquem com os valores e a visão da marca. Tenha em mente que quando a personalidade da marca é bem definida e autêntica, ela tem grandes chances de se destacar no mercado, conquistar a lealdade dos clientes e se tornar reconhecida e memorável. 5. Estude a concorrência. Estudar a concorrência é um ponto importante no desenvolvimento da sua paleta de cores. Conhecer bem seus concorrentes fará com que você consiga identificar se o negócio tem um diferencial competitivo para conquistar espaço no mercado e, consequentemente, conquistar seu público-alvo. Logo, entenda quais cores são comumente usadas pelos concorrentes e analise se existem tendências de cores emergentes no seu setor também. Tenha em mente que, embora seja importante se destacar, também é essencial entender as expectativas do seu público-alvo em relação às cores associadas a produtos ou serviços semelhantes aos seus. 6. Defina as cores e quantidade. Agora, defina a cor principal da sua marca, considerando tudo que falamos aqui. Por exemplo, a Coca-Cola utiliza o vermelho, o Facebook o azul, Starbucks a verde, enfim. Na sequência, escolha suas cores secundárias ou complementares da cor principal, e o que pode ajudar muito aqui é o círculo cromático, ou círculo de cor. Ele mostra bem quais cores são quentes e frias, bem como aquelas que se complementam. Inclusive, se quiser entender mais sobre o círculo cromático, escreva aqui nos comentários círculo cromático, que se tiver bastante comentários, ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo explicando esse assunto, combinado? Além disso, embora não haja uma fórmula definida, a regra 60-30-10 pode te ajudar a definir a quantidade de cores a serem utilizadas. Essa regra é comumente utilizada em áreas como design de interiores e moda, mas envolve a divisão das 3 cores em percentagens para criar uma harmonia perfeita. Basicamente ela funciona assim: 60% de uma cor dominante, 30% de uma cor secundária que servirá como contraste para trazer harmonia, e 10% de uma cor de destaque para ser utilizada nas áreas que precisam chamar atenção. Isso significa que a cor principal ocupará aproximadamente 60% do espaço, a cor secundária 30% e a cor de destaque 10%. Mas para ajudar nesse momento, podemos destacar algumas combinações de cores, que vamos falar agora. 7. Escolha o conjunto de cores. Resumidamente, existem diversas combinações de cores, mas aqui vamos mostrar alguns exemplos delas, como cores monocromáticas. Nesse esquema de cores, são utilizados tons e nuances diferentes da cor primária escolhida. Por exemplo, se a cor principal for verde, as cores secundárias podem ser verde claro e verde escuro.
Aqui essa abordagem pode fortalecer e realçar a cor principal, criando uma aparência coesa e harmoniosa. Cores contrastantes. Essas cores são complementares, encontrando-se em áreas opostas no círculo cromático, ou então são tons vibrantes e coloridos que se destacam. Com esse padrão, sua paleta de cores pode se diferenciar dos concorrentes, transmitindo uma sensação jovial e moderna à sua marca. Cores análogas. As cores análogas são variações que se situam próximas à cor primária no círculo cromático. Por exemplo, se você escolher o vermelho, pode optar por outras cores quentes que compartilham a mesma família de cores, como o amarelo ou laranja. Geralmente, esse esquema de cores é agradável e harmonioso, criando uma sensação de coesão visual. Existem outras combinações, como a triádica, que combina 3 cores espaçadas igualmente no círculo cromático, e a teteádica, que combina 4 cores do círculo em um formato retangular. Então, selecione a combinação mais adequada de acordo com os objetivos, valores e essência da sua marca, bem como a preferência do seu público-alvo. 8. Utilize ferramentas. Hoje em dia, existem diversas ferramentas de cores gratuitas que ajudam a definir a paleta de cores para sua marca. São muitas mesmas, como paletadecores.com, colorhunt.com, colorlisa.com e o canva.com, que além de ser um site de design bem prático com versão grátis, ainda apresenta diversas opções de paleta de cores de acordo com sua necessidade. Então, se quiser conhecer mais sobre o Canva, temos um vídeo que explica bem como ele funciona de uma maneira muito prática. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E 9. Teste das cores escolhidas. Por fim, após selecionar todas as cores da sua marca, é importante testá-las para garantir que funcionem bem juntas. Logo, experimente combinações diferentes para garantir que não apenas se complementem, mas também transmitam a mensagem desejada de forma eficaz. Além disso, é crucial considerar a acessibilidade das cores, garantindo que sejam legíveis quando utilizadas em conjunto. Isso é essencial para garantir que todos os públicos possam interagir e compreender sua marca, independentemente de suas necessidades visuais. Enfim, esses foram só alguns passos que achamos obrigatórios para criar uma paleta de cor profissional e muito eficaz. Além disso, depois que criou sua paleta de cores, sugerimos muito desenvolver a identidade visual da sua marca, que basicamente é a combinação de elementos gráficos e visuais para criar uma atmosfera a respeito de quem é a empresa, produto ou serviço e quais são seus valores e propósitos. Em outras palavras, trabalhar bem o logotipo, as cores, tipografias, formatos de comunicação e até frases como slogan. Dessa forma, através de tudo isso que falamos, um conjunto gráfico é criado para traduzir todo o conceito por trás de uma marca, um nome, um produto ou serviço, por exemplo. Então, se quiser entender como trabalhar a identidade visual da sua marca, assista nosso vídeo que mostra o passo a passo profissional. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é e para que serve a paleta de cores, toda a importância de trabalhar uma e como definir a paleta de cores da sua marca em 9 passos obrigatórios. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.